Boa tarde, galerinha do nono ano do Colégio Social Evangélico aqui de Abadiânia. Eu sou o professor Samuel Alberto, professor de História, e hoje a gente vai estar falando sobre um tema muito legal. A gente vai falar sobre o fim da Primeira República, beleza? Só que antes da gente chegar nesse tópico, que é o fim da Primeira República, a gente vai falar sobre como ela entrou em crise e alguns fatores que levaram ao fim dela, beleza? Diversos setores da sociedade brasileira eles estavam insatisfeitos com o regime oligárquico, né, da oligarquia da elite cafeeira. E aí na década de 1920, o principal fator que levava a isso era o motivo, né, era que o governo ele privilegiava bastante, excessivamente, os grandes cafeicultores. E havia alguns problemas no nosso país de corrupção e uma insatisfação com o sistema eleitoral, beleza? E aí houve alguns movimentos, né, que eu disse, que se posicionaram contra o governo das oligarquias cafeeiras. E esses movimentos contribuíram para enfraquecê-las, beleza? Algum deles, gente, um que teve maior proporção foi o tenentismo. O que é o tenentismo? O tenentismo ele ocorreu na primeira década de 1920, né? Na primeira metade, perdão, de 1920, e houve diversas revoltas que foram organizadas por oficiais do exército. E as principais revoltas elas ocorreram entre os anos de 1922 e 1924 e ficaram conhecidas como tenentismo. O maior objetivo desse movimento era promover reformas nas instituições republicanas, tá certo? Eles queriam a centralização do poder e o fortalecimento do nacionalismo, tá joia? Porque como eles eram do exército, né, era uma instituição que iria ganhar força com essa centralização do poder, beleza? Outro movimento que ficou bastante conhecido também foi a Coluna Prestes, capaz você já deve ter ouvido falar sobre isso em algum lugar. A Coluna Prestes, ela foi um movimento de contestação ao regime oligárquico. Ele foi formado em sua maior parte por militares também do exército, só que diferentemente do tenentismo, onde eram os oficiais, na Coluna Prestes eram militares de médio e baixo escalão. E esse movimento teve início nas rebeliões tenentistas. Então, o tenentismo foi o que levou à Coluna Prestes. Então, um teve inspiração no outro, beleza? Eles eram comandados, né, gente? Por que Coluna Prestes? Porque eles eram comandados pelo capitão Luiz Carlos Prestes. E esse movimento reuniu entre 800 e 1.500 pessoas em uma grande marcha pelo interior do Brasil. Como assim, professor, marcha pelo interior do Brasil? Naquela época não tinha internet, então a comunicação era bem fraca, era bem difícil, né? Então eles resolveram marchar e adentrar e percorrer o interior do Brasil para incentivar, né, para estimular outras unidades militares a também se revoltarem e a se juntarem ao movimento para retirar o presidente, né, que era o Arthur Bernardes, de seu cargo. E eles queriam assumir o poder do Brasil, eles queriam assumir o poder político, tá certo? Esse movimento, né, gente, da Coluna Prestes, eles não tinham um projeto revolucionário, mas sim o desejo de transformar o país, livrando-se da corrupção e também das antigas práticas políticas, né? Porque eles acreditavam também, assim como no tenentismo, que o sistema eleitoral era bem falho, tá joia? Mas como houveram muitas batalhas, né? Muitas perseguições, os membros da Coluna Prestes eles foram perseguidos pelas tropas do exército, que eram favoráveis, né, ao presidente, né, porque não era todo o exército que era adepto a esse movimento. Então houveram batalhas e eles foram perseguidos e após diversos combates eles foram enfrentando muitos problemas, como doenças, falta de alimentos, de armas, perseguição, né? Não era todo mundo que aceitava esse movimento, não se adequava a esse movimento, e eles se refugiaram na Bolívia, tá certo? E perdendo
muito apoio. Então isso eles foram refugiados para Bolívia, eles foram embora do Brasil e foram para Bolívia. E outro fator, gente, deixa eu tomar uma água que a garganta vai indo seca. Outro fator foi que enfraqueceu, né, a Primeira República, foi a crise de 1929. Por quê? Porque em 1929 ocorreu uma grande crise econômica no mundo inteiro, principalmente nos Estados Unidos. E essa crise ela afetou, né, os outros países. E aí a economia brasileira, que dependia, né, muito das exportações, ela foi gravemente atingida, tá certo? Houve uma diminuição do consumo de produtos brasileiros no exterior. E o principal produto que se exportava era o café. Então, o Brasil, perdendo essa venda do café para outros países, enfraqueceu a economia. E muitos dos agricultores, né, dos cafeicultores que tinham aqui no Brasil, foram à falência. Porque não produzia muito, né, plantava muito, mas não tinha para quem vender. Não tinha quem comprasse esse café. Então isso contribuiu para enfraquecer ainda mais as oligarquias cafeeiras. Vamos fazer uma pausa agora, para não ficar um vídeo muito pesado, e eu vou gravar outro vídeo agora em sequência para dar continuidade ao tema.